Bom, glória a Deus, nós estamos aqui recebendo de Deus. Eu sei que você já recebeu muito de Deus nesses dias, assim como eu. Eu tenho sido muito impactada pelo Senhor com cada palavra que tem sido ministrada. E eu sei que não tem sido diferente na sua vida. E antes da gente entrar na palavra propriamente dita, o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. Que esse é um ano que Ele vai levantar muitas mulheres. Nível, eu estou muito feliz de lhe ver aqui. Isso para mim é profético, é uma resposta de oração. E eu quero dizer que o Senhor, Ele cercou o seu caminho com espinhos. Para que você se lembre que você não tem mais para onde ir. Sua vida pertence a Ele, você é preciosa para Ele. Eu quero dizer que eu fico aqui no meio de um bocado de homem pregando nessa semana. E eu estou cansada disso, gente. A verdade é que tem muitas vozes de mulheres que estão sentadas aí. E o Senhor quer levantar vocês. Sabe, eu fico pensando em que tempo é esse que a gente vive, que a gente ainda tem que discutir, que a gente ainda tem que falar se mulher pode ou não pregar, se mulher pode ou não ser pastora. E nós estamos numa comunidade de fé que apoia, que estimula, que empodera, que impulsiona o ministério feminino. E eu quero declarar sobre a vida das mulheres dessa igreja um novo tempo. Um tempo de se levantar como voz nessa igreja, nessa comunidade, nessa cidade, nessa nação. O Senhor nos chamou para esse tempo, amém? No domingo que o nosso irmão Cristiano estava aqui pregando, em determinado momento da sua palavra, ele citou o texto de Romanos capítulo 8, que diz que há uma expectativa da criação pela manifestação dos filhos de Deus. E quando ele citou esse texto, eu tive uma visão. Eu vi João em frente a um grande portão, um portão de ferro, um portão dourado. E era como se chegasse uma pessoa na frente dele. Eu não conseguia ver o rosto da pessoa, eu só sabia que tinha chegado uma pessoa na frente dele. E, ao que parece, a pessoa estava assim entristecida porque ele falava: você não precisa ficar assim. Você não precisa sofrer, porque o meu pai pode ser o seu pai. E ele dizia assim: você pode entrar. E aquilo ardeu no meu coração e a visão acabou. E quando a visão acabou, eu escutei o Espírito Santo de Deus falando ao meu coração. A criação, ela não aguarda a manifestação de pregadores. A criação, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, nós estamos num tempo de muita narrativa, de muitas palavras, de todo mundo dizer o que pensa e o que quer. Mas palavras por palavras não transformam pessoas. Mas os filhos de Deus carregam uma pessoa. E essa pessoa transforma o mundo. E esse é o tempo da manifestação dos filhos. Se você quer anotar o tema dessa palavra, é a manifestação dos filhos de Deus. É o tempo em que nós estamos sendo chamados para exalar o bom perfume de Cristo, para manifestar aquele a quem nós carregamos. Sabe, ver o Senhor, o desejo pela sua presença, o desejo por ver sua face é algo que acompanha a humanidade por muito tempo. E a gente viu em algum dos dias aqui, acho que foi no primeiro dia, o nosso pastor compartilhando esse texto que eu vou ler com você. O desejo que o próprio Moisés tinha de ver a face de Deus. E a Bíblia vai nos dizer isso lá no texto de Êxodo, no capítulo 33, a partir do versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés então pediu para ver a glória de Deus. Mas o Senhor respondeu-lhe: farei passar diante de ti a minha bondade,
revelar-te-ei o significado do meu nome, o Senhor. Terei compaixão de quem eu quiser, e serei misericordioso para com quem eu quiser, para com quem eu entender. Mas não poderás ver a glória do meu rosto, porque ninguém poderia vê-la e continuar a viver. Contudo, põe-te aqui nesta rocha junto a mim. Quando a minha glória passar, colocar-te-ei na fenda do rochedo e cobrir-te-ei com a minha mão até eu ter passado. Depois de retirar a mão, ver-me-ás de costas, mas não a minha face. Então nós estamos vendo aqui um homem que tem um desejo no seu coração, um desejo de ver a face de Deus. Mas naquela expressão, naquela aliança, isso não era possível. E o Senhor disse assim: olha, eu vou deixar você ali escondido, e eu vou passar e você vai ver pela fenda da rocha as minhas costas. Mas a Bíblia vai nos revelar profeticamente que o Senhor Jesus, ele é o desejado de todas as nações. E essa verdade a gente encontra lá no texto de Ageu, no capítulo 2, no versículo 7, que diz exatamente isso. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, meus irmãos, as nações, elas desejam por Jesus. Elas têm esse desejo, mesmo que elas não saibam expressar que é Jesus a quem elas desejam. Os povos desejam Jesus. Os povos anseiam por Ele. Ele é o desejado de todas as nações. E sabe, Jesus veio. O desejado de todas as nações. Ele veio. E a Bíblia diz que Jesus veio e Ele mostrou ao mundo como Deus é. A Bíblia nos diz no texto de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, exatamente isso. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, existia um desejo no coração do homem. Existe um desejo nas nações. Um desejo por ver o Senhor. Um desejo pelo Senhor Jesus Cristo. E Jesus veio e mostrou ao mundo quem Deus é, como Deus é. A Bíblia diz que Ele é a expressão exata de Deus. Ele demonstrou fisicamente, corporeamente, espiritualmente quem Deus é. E a gente ouviu no primeiro dia da nossa semana de direção profética que Jesus é a norma de Deus, que Jesus é o normal de Deus, que Jesus é o padrão do céu, que Jesus mostra aqui nessa terra como é que se anda, como é que se vive normal, como é que se vive segundo o padrão de Deus. Sabe, a verdade é que nós temos essa consciência de que Jesus já veio, de que Jesus é o normal de Deus, é a norma de Deus. Mas quando a gente olha para a natureza criada, quando a gente olha para a humanidade, para o contexto social em que a gente vive, parece que as coisas estão tudo fora da norma, sim ou não? E isso não é uma verdade somente do nosso tempo. Isso já era verdade nos tempos do apóstolo Paulo. E foi exatamente esse texto que o Senhor falou comigo, quando o nosso irmão Cristiano estava pregando. O texto de Romanos, capítulo 8. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá. Romanos 8. Os versículos de 18 a 25. Romanos 8, de 18 a 25. A Bíblia nos diz:
Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente esperando, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Amém? O apóstolo Paulo está nos dizendo aqui que não somente os seres humanos, que não somente a humanidade, mas há uma expectativa em toda a criação. Em toda a criação, pela manifestação dos filhos de Deus. E por que isso? Irmãos, quando o pecado adentrou ao mundo, o homem e a natureza sofreu a consequência disso. O Senhor disse: maldita é a terra por tua causa. Então, a terra agora também está subjugada às consequências do pecado. A humanidade toda estava subjugada à consequência do pecado. Mas o Senhor Jesus, a norma de Deus, a salvação de Deus veio à terra. Aleluia. E esta salvação disse como é que se vive o normal. Esta salvação estabeleceu no meio de nós o padrão do céu. Mas é certo que nem todos ainda vivem nesse padrão. Sim ou não? Nem todos ainda experimentam este padrão. E Jesus já veio fisicamente, corporalmente, ele já veio, ele já cumpriu a sua missão na terra, ele já foi assunto aos céus. Jesus não vai voltar para pregar de novo, como diz aquela canção que você conhece. Ele não vai voltar para fazer tudo de novo. Tá bom, vocês não conhecem, vocês são tudo boizinho, graças a Deus. Ele não vai voltar para fazer tudo de novo. Porque ele deixou nesta terra. Olha para o teu lado aí, olha para o teu lado. Olha. Ele deixou nessa terra essa coisa linda que está aí do teu lado. Foi. Ele deixou nessa terra os filhos de Deus. E são os filhos de Deus que estão com a incumbência agora de demonstrar como é que se vive um normal. E são os filhos de Deus que estão com a incumbência agora de dizer para a natureza: eu estou aqui para cumprir a sua expectativa. Você não precisa mais gemer, porque hoje eu saio da moita. Porque não é isso que o texto está dizendo, que está esperando a manifestação dos filhos? Quer dizer que o filho está amoitado, escondido. É, misericórdia. Mas hoje é noite, a começar pelas mulheres dessa igreja. Porque foi tudo, acho que tudo está soltando gracinha para mim hoje no grupo da igreja. Esse povo todinho que é dono de WhatsApp, sabe? Pronto, o tempo é hoje de sair da moita. Mas os irmãos, os homens também, tá certo? Não é só para as mulheres também, não. Hoje é tempo da igreja entender que há uma expectativa da criação pela manifestação dos filhos de Deus.
Sabe, Jesus veio, ele demonstrou como era a norma, mas Jesus deixou essa incumbência sobre a sua igreja. Sabe, a Bíblia diz aqui nesse texto que a gente leu, o apóstolo Paulo escreve que a criação, que a natureza, ela geme como em dores de parto. Eita, daqui a pouco Sarinha que está dando essas dorzinhas na mamãe, né? As dores de parto, irmão. Se tu... O negócio não é bonitinho não, irmão. Não. As irmãs que já sentiu dor de parto, sabe que é só Jesus na causa. Irmão, eu nunca fui tão crente na minha vida quanto na hora que eu fui parir meus meninos. Olha, eu chamei tanto Jesus, Espírito Santo, Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vem cá, me ajude. Porque o negócio, entendeu? Aí os homens ainda têm a boniteza de dizer que a dor do cálculo é semelhante, mas não te enxerga, porque eu já senti as duas. Tá? Viu, pastor? Porque não, porque senti a dor do cálculo. Me poupa. Voltando à história, a natureza está gemendo em dores de parto. Agora, o que é que eu te pergunto? O que é que vai nascer? O que é que vai nascer? É tu. Diz ao irmão do lado aí. É a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus. A natureza está gemindo como em dores de parto, esperando essa gloriosa redenção que já está sobre os filhos. Há uma expectativa do céu e da terra sobre a sua vida, meu irmão. Há uma expectativa do céu e da terra sobre a minha vida. Olha, irmão, eu fico pensando, o que é que a gente pensa de ser crente? Olha, o Senhor é muito bondoso, muito glorioso, porque se fosse fosse eu. Vocês ficam tirando onda comigo. Mas a verdade, vocês sabem por que é que eu não prego com aquele microfone, né? A gente sabe. Porque eu ia ficar com as duas mãos livres. Não ia saber o que ia fazer, ia ter que ir para bater em alguns. Então é melhor segurando o microfone, porque eu não sou o Senhor bondoso, que a linguagem de amor de Deus é misericórdia. Né? A da gente é arenga, confusão, né? Do alto bigode esse povo. Mas presta atenção, a gente fica achando, eu tenho todo o tempo do mundo. Amanhã, quem sabe, eu faço o que eu tenho para fazer. Irmãos, o Senhor deu o seu melhor. Ele mandou Jesus, a norma, o padrão, o melhor que ele tinha, ele enviou. E ele era o único. Ele era o único, o unigênito. Enviou Jesus. Disse assim, eu vou mostrar para ele como é que se vive um filho. Aí Jesus, que era o unigênito, tornou-se o primogênito. Porque ele adotou essas coisas ainda tudinho aqui. Como filho. A partir da redenção do sangue de Jesus. Mas ele disse assim, eles não vão conseguir fazer isso sozinho. Não vão conseguir. Eu vou mandar para eles o meu Espírito. Para habitar dentro deles. Aí ele disse assim, mas além do meu Espírito, que é o dínamos, o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E esse poder habita em tu e em mim. Ele disse assim, ainda vou mandar uns presentinhos para eles. Deus é bom demais, gente. Ele disse assim, eu vou distribuir dons à minha igreja. Eu vou distribuir palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom da fé, é cura, é milagre, é profecia, como é? Línguas, interpretação de línguas, tudo isso no meio da igreja. Ele já distribuiu isso, já fez. Aí tu pega isso, presente. Amanhã é o culto da semente, né, pastor? Aí tu vem com tua semente para semear, teu presente para entregar ao irmão. Aí tu chega, irmão Vitor, o Senhor mandou eu entregar isso para você. Entrega a palavra para o irmão, entrega o presente. Aí o irmão diz assim, eu gostei tanto que eu não vou usar não, vou guardar.
Dá vontade de dar um murro na cara de Vitor, né? Como é que eu comprei um negócio pra ele, uma blusa pra ele, que eu achei a cara dele, ele não vai usar não, vai guardar. Mas ele não gostou. Ele gostou do presente? Não, ele está guardando, não está usando. Aí é isso que tu faz com o dom que Deus te deu. Guarda. Anoita o dom. Sabe, os dons, eles são a expressão da mão dançante de Deus no meio da igreja. E sabe para que ele faz isso? Para que os filhos se manifestem. Para que os filhos de Deus mostrem como o Pai é. Sabe por quê, meus irmãos? A pergunta que eu quero fazer para você: para que é que Jesus veio para a Terra? Normalmente a primeira resposta que a gente dá é para salvar o mundo. É também. Mas especialmente para mostrar como é o Pai. Jesus, ele veio para a terra para revelar como é o Pai. Gente, isso é poderoso demais. Por quê? Se você pensar na palavra de Deus, nas revelações, nós começamos lá na antiga aliança, com o Senhor, o Deus Criador, criando o mundo, escolhendo um povo, e você vê que o Senhor se manifesta no meio do seu povo, com sinais, com maravilhas, não é assim? Ele levanta lá os profetas e se move. Você vê Elias, ele usava Elias de uma maneira extraordinária, e era com fogo, e o negócio, o homem falava e acontecia. Então, Deus, ele se manifestava através dessas obras poderosas, de milagres. E as pessoas, elas tinham essa relação com Deus, elas esperavam esse tipo de manifestação. Mas eu quero que você entenda, as pessoas na antiga aliança, elas se relacionavam com Deus através da sua alma. Por quê? Porque Jesus não tinha vindo ainda. O espírito estava morto. Então, a manifestação de Deus alcançava a alma das pessoas. Então, essa questão de manifestação de sinais, de milagres, alcançava a alma das pessoas. Mas as pessoas não conheciam o Pai. Elas conheciam o juiz, o Deus que estabeleceu as leis e que a gente precisa cumprir. Se a gente não cumprir, o que é que vai acontecer? Vai morrer tudinho. Vai vir condenação. Essa era a revelação de Deus. Só que aí Jesus veio. E ele estabeleceu o que, gente? Uma nova aliança, uma nova revelação. Jesus veio e revelou quem é o Pai. Olha, você pode conhecer o pastor Vanderlei Barbosa. Você pode saber que ele é fofinho. Pessoa delicadinha, né? Mas quem é que conhece o Pai, Vanderlei? É Júlia e João. São os dois que conhecem. Então só pode revelar o Pai, Vanderlei, os filhos de Vanderlei. Jesus veio para que as pessoas conhecessem uma revelação que elas ainda não conheciam de Deus. A revelação do Pai. Elas conheciam o Deus Todo-Poderoso, distante. E Jesus disse assim: olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ele não disse a Deus, ele disse o Pai. Então Jesus, ele veio revelar o Pai. Mas como eu disse para você, Jesus completou sua obra na terra. E ele disse assim: olha, eu preciso ir para que ele venha. Outro do mesmo tipo, o Consolador, o Espírito Santo. Ele virá e vocês precisam ficar aqui em Jerusalém aguardando que ele venha. Porque quando ele vier, vocês serão revestidos de poder. E aí esse Espírito, ele não vai andar de lado com vocês, mas ele vai estar dentro de vocês. E foi isso que aconteceu.
O Senhor derramou o seu Espírito. A profecia de Joel se cumpriu. E ele veio e foi derramado sobre a igreja. Lá no episódio de Pentecostes, no livro de Atos, no capítulo 2. Isso já aconteceu, já é um fato, isso é real. Nós não estamos mais esperando para que o Espírito venha. Ele já veio. E já está sobre a igreja. Sabe, esse Espírito que está sobre a igreja não é simplesmente para que eu e você venha para o culto, se emocione, ore em línguas. Eita, como é bom o pra, o mover. É bom demais, irmão. Ficar aqui pulando feito um bocado de maluco. É muito bom. Mas não é só isso. Não é só isso. A gente vem aqui, como já foi dito pelo nosso irmão Emerson, e a gente derrama daquilo que a gente vive com ele. Mas a gente sai daqui preparado para derramar em outros aquilo que a gente recebeu. E é por isso que o Espírito está dentro de você e dentro de mim. Para que os filhos de Deus se manifestem. Sabe, a Bíblia diz, olha, algo a respeito de nós. Veja só, 1 de João 4,7. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos também nós neste mundo. Você está ouvindo o que a Bíblia está te dizendo? A Bíblia está dizendo que como Jesus é, você também é nesse mundo. Como Jesus é, você também é. A Bíblia está dizendo que do mesmo jeito que Jesus manifestou a norma de Deus, tu também manifesta. Do mesmo jeito que Jesus estabeleceu o padrão do céu, você também estabelece com a sua vida. Porque qual ele é no mundo, nós também somos. A Bíblia nos diz isso. Se nós somos como Jesus é, nós podemos nos mover no mesmo poder, na mesma autoridade que ele se moveu. Ele nos disse que nós faríamos obras maiores. Se Jesus veio e estabeleceu a norma, se Jesus veio e teve uma missão sobre ele, a missão de Jesus é a missão da igreja. O que está sobre Jesus está sobre a igreja. O poder, a autoridade, a missão, o propósito está sobre os filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles manifestam a norma do céu. Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia no texto de Lucas, no capítulo 4. A partir do versículo 16. Lucas 4, do 16, nos diz assim: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Aleluia! Meus irmãos, essa é uma profecia do profeta Isaías. Você encontra isso lá no texto de Isaías, capítulo 61, essa palavra. E Jesus, ele vai à sinagoga no dia de sábado, como era costume, e ele chega lá e entregam para ele o rolo.
E ele vai e começa a ler e está justamente nessa escritura. Observa que Jesus está seguindo uma jornada. Ele foi batizado por João. Ele foi ao deserto, foi tentado, 40 dias, 40 noites, ele jejuou e orou. E agora ele sai para cumprir o seu ministério em poder e autoridade do Espírito. E é nesse poder e nessa autoridade que Jesus chega na sinagoga. E quando ele chega na sinagoga, ele começa a ler essa porção das Escrituras. Porque o Senhor preparou aquele momento para que a palavra profética se cumprisse. E ali Jesus lê a profecia de Isaías. E ele começa a dizer, olha, o Espírito do Senhor, ele está sobre mim. Ele me ungiu. Nós precisamos entender que Jesus é o principal ungido. Jesus, ele recebe esse título de Cristo. Jesus Cristo. Cristo não era um nome, era um título de Jesus. E esse título significa Messias, que quer dizer ungido, enviado. Jesus, ele foi o principal ungido de Deus. Aquele que recebeu a unção do Espírito de Deus. E aqui, Jesus disse assim, olha, esse Espírito, ele é sobre mim, ele está sobre mim. E quando a gente ouve essa expressão de que o Espírito está sobre alguém, que ele é sobre alguém, a gente entende a ideia aqui de ser revestido do Espírito. E aí, quando a gente pensa em se revestir, a gente pensa em vestir uma roupa, né? A gente pensa em colocar uma roupa nova. A pergunta aqui é, quem é que veste a roupa de quem? É Jesus que veste a roupa do Espírito, ou o Espírito que veste a roupa de Jesus? Se você for pensar isso a respeito de Jesus, não vai fazer muita diferença, né? Porque Jesus era 100% homem, mas era 100% Deus. Agora, se você pensar isso na sua vida, você sendo revestido do Espírito, quem é que veste a roupa de quem? Porque tu veio hoje para a igreja e escolheu a tua roupa, sim ou não? Eu nem fiquei na paleta. Escolhi minha roupa. Você escolheu a sua. Quando a gente fala que eu vou me revestir do Espírito, é como se eu dissesse assim, hoje eu quero colocar a roupa dele em mim. Então eu escolho o dia que eu quero e o dia que eu não quero. O dia que eu vou estar aleluiada e o dia que eu não quero nada. O dia que eu estou mais na terra do que no céu. E o dia que eu estou mais no céu do que na terra. Mas quando o Espírito veste a minha roupa, quando o Espírito se veste de Albânia, aí acabou a minha escolha. Aleluia. É Ele quem escolhe se Ele vai botar a minha roupa ou não, se Ele vai me usar ou não. Você está entendendo como muda de figura? Não é você que diz assim, hoje eu estou sensível, eu quero ser usado. Não. Ele vestiu-se de Ana Paula. Acabou, Ana Paula. Ele se vestiu de tudo. Então ele vai te usar do jeito que ele quer. Ele vai fazer o que ele quer. Então, quando você pensar em ser revestido, pense no Espírito Santo se vestindo de você, se apropriando da sua vida. Jesus, ele era esse homem completamente possuído pelo Espírito. O Espírito Santo, sabe, envolveu Jesus. Observa que quando Jesus veio para a terra, ele abriu mão dos atributos de Deus, da onisciência, da onipresença, da onipotência. Ele abriu mão desses atributos. Tudo que ele fez aqui na terra, ele fez como um homem cheio do Espírito Santo. É por isso que ele diz que você e eu, nós podemos fazer obras maiores. Porque ele não fez como Deus, ele fez como um homem cheio do Espírito Santo. Se você deixar o Espírito Santo se vestir de você, você fará obras maiores do que Jesus. Aleluia. E você manifestará como é que anda o Filho de Deus. Como é que se comporta um Filho de Deus. Sabe, nós precisamos nos permitir ser completamente possuídos pelo Espírito Santo, para que a natureza do Pai seja revelada por nós. Jesus, ele
fez tudo isso com um propósito. Ele recebeu essa unção com um propósito. Ele disse: o Espírito está sobre mim e me ungiu para. Irmão, tu não recebe uma descarga de poder para tu ser um ungidão, não. Tu não recebe o poder do Espírito para tu ser melhor crente que o outro, não. Isso aqui não é uma disputa. A gente ouviu que evangelho não é competição, é cooperação. Você recebe mais do poder, mais da unção. Pensa na unção como algo que faz com que o teu trabalho flua de uma maneira que não poderia fluir sem ela. O Senhor derrama a unção dele sobre você, porque ele tem um propósito. Lembra da mão dançante de Deus, os dons? É para que esses dons sejam revelados e que as pessoas vejam a glória de Deus através da sua vida e da minha. O Senhor faz isso porque Ele deseja que as pessoas alcancem a salvação que já foi revelada através do Filho. Sabe, Jesus veio para a terra com esse propósito. E esse texto de Isaías 61 que Jesus lê aqui nessa citação de Lucas, ele fala exatamente sobre isso. Que o Espírito Santo está sobre mim e Ele me ungiu para. Sabe, Jesus veio com essa intenção de demonstrar a salvação. Meus irmãos, e a gente ouviu aqui no primeiro dia que a salvação é aprender a ser normal. Não foi assim que a gente ouviu? É aprender a viver no padrão de Deus. E qual é o padrão de Deus? Esse texto que a gente leu aí, de Lucas capítulo 4, vai dizer exatamente isso. E essa palavra salvação, lá no original, ela significa sozo. E é uma palavra grega que ela aparece no Novo Testamento, que tem um significado mais amplo. Salvação, ela significa não apenas perdão dos pecados, mas também significa cura, seja física ou emocional. Significa libertação de demônios, de perigos. Significa restauração completa do corpo, da alma e do espírito. Isso é a salvação, é o sozo de Deus. Sabe, é uma obra completa. A salvação, ela não alcança somente seu espírito, mas ela alcança a sua alma e ela alcança o seu corpo. E quando os filhos de Deus se manifestam na terra, eles manifestam o sozo de Deus. Eles manifestam a salvação de Deus. Eles manifestam a norma de Deus. Eles estabelecem o reino de Deus na terra. É para isso que a natureza está gemendo. Porque há uma expectativa pelo reino. Irmãos, a natureza toda, ela espera voltar à condição original para a qual ela foi criada. O Senhor criou a natureza de maneira perfeita para que todo ser que vive louve ao Senhor. Mas a natureza, ela está subjugada ao pecado. E você, filho de Deus, tem que manifestar a norma. Tem que manifestar o sozo. Tem que manifestar a cura, a libertação. Tem que manifestar como é que se vive um filho de Deus. Sabe, o pastor Theo Hayashi, ele apresenta os indicadores do reino de Deus, quando o reino de Deus está avançando, do progresso do reino de Deus. E é para isso que você está aqui da terra, coisa linda. Para que o reino de Deus avance. Para que o reino de Deus seja manifesto. Para que o reino de Deus seja visto. E esses indicadores, eles apontam de uma maneira ampla essa evolução, esse avanço desse reino. Sabe? E é um indicador que diz assim, olha, o reino de Deus, ele está avançando quando existe a erradicação da pobreza sistêmica. E o que é essa pobreza sistêmica? É uma pobreza que foi instaurada no mundo por causa do caos que o pecado trouxe para o mundo. Mas quando os filhos de Deus se manifestam, essa pobreza tem que acabar. Aleluia. Essa pobreza
pobreza ela precisa ser erradicada no mundo. Esse principado de miséria, esse principado de pobreza, ele tem que cair. Amém. Irmão, você pode dizer amém? Amém. Amém. Tem que cair. E existem esses indicadores. E a primeira pobreza que precisa ser erradicada é a pobreza espiritual. Sabe? Isaías disse assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Irmão, você foi chamado para proclamar a salvação da alma das pessoas, a salvação do espírito das pessoas, aqueles que estão quebrantados, aqueles que são humildes de coração. Lembra do que significa essa expressão, ser humilde de coração? Dizer assim: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. E foi isso que Jesus disse assim: olha, eu olhei para esse povo e eu tive compaixão deles, porque eles são como ovelhas que não tem pastor. Eles andam errantes, ovelhas sem pastor. Minha gente, é uma desgraça. Ela não sabe o que fazer, ela não sabe para onde ir. Quando você ouvir essa expressão humilde de espírito, quebrantada, a Bíblia está falando isso, de pessoa que diz assim: Senhor, sem o Senhor eu não sei o que fazer. Pobre de espírito, porque às vezes a gente usa essa expressão de uma maneira ruim, mas não é. Ah, fulano é muito pobre de espírito. Pobre de espírito é dizer assim: Senhor, sem o Senhor, não sei nem para onde é que eu vou. Eu não sei o que fazer. E o Senhor está dizendo assim: a unção que você recebeu é para proclamar e dizer assim: há um caminho. Você agora tem para onde ir. E esse caminho te leva para o Pai. Então, quando os filhos de Deus se manifestam, essa pobreza espiritual, que faz com que as pessoas andem como ovelhas errantes, ela tem que acabar. Porque você se levantou não para ser um pregador, mas para dizer assim: ó, pode entrar aqui, o meu pai pode ser o seu pai. Você pode viver essa vida que eu vivo, com a alegria que eu carrego, porque eu tenho um pai. E você também pode ter um. O outro indicador de que o reino de Deus está avançando é a erradicação da pobreza relacional. E o texto de Isaías 61 diz: Ele enviou-me a curar os quebrantados de coração. Irmão, nós vivemos num tempo em que as relações estão quebradas. As pessoas, elas vivem crises emocionais. As pessoas, elas têm crise de ansiedade, elas vivem deprimidas, elas estão com os casamentos destruídos. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão normalizando as relações incestuosas. Irmãos, isso é nojento. Irmãos, isso é um caos, isso é um declínio, isso é uma depravação, uma decadência moral. E o que é isso? É uma pobreza relacional. As pessoas não têm a norma de como é que se relaciona, de como é que uma mãe se relaciona com o filho. Você está entendendo? Como é que uma mãe padroniza como normal se relacionar sexualmente com um filho? Isso é pobreza relacional. E você, como filho de Deus, tem que manifestar a natureza de Deus. E tem que dizer não. Não foi para isso que a família foi criada. Não é assim que uma mãe se relaciona com seu filho. Não é assim que pai cuida de filho. Não é assim que marido trata esposa. Quando os filhos de Deus se manifestam, os teus vizinhos têm que saber como é que vive uma família de Deus. Os teus vizinhos têm que se escandalizar com o teu padrão de vida e dizer: como é que podem eles viverem tão bem? O que é que eles têm? Como é que essa família vive em paz? Porque nessa família se estabeleceu a norma de Deus. E quando os filhos de Deus se manifestam, a pobreza dos relacionamentos acaba.
Irmãos, quantos casamentos restaurados eu já vi acontecer na minha casa. Quantas pessoas eu já vi chegarem com as suas almas quebradas. E você tem que dizer, vai dar certo porque nós carregamos a norma, o padrão. E Ele tem um caminho para você. Sabe, outra pobreza que tem que ser erradicada é a pobreza motivacional. A Bíblia diz que o Espírito está sobre mim e Ele me enviou a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. As pessoas têm as motivações de suas almas, de seus corações, pervertidas pelo pecado. Elas estão presas em motivações erradas. Elas estão presas em sofismas, em crenças mentirosas. A Bíblia diz que são fortalezas. Ei, a Bíblia diz que o Deus desse mundo, Ele cegou o entendimento dessas pessoas. E eles chamam o mal de bem. Mas não são assim os filhos de Deus. Os filhos de Deus manifestam que nós carregamos a motivação do céu. O coração do reino. Porque a gente não segue o fluxo deste mundo. O Senhor diz que as nossas armas, nós não lutamos como as milícias desse mundo. As nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir sofismas, destruir as mentiras que fazem com que você acredite que o mal é bem. Aleluia. Não é. O pecado continua sendo pecado. Deus não está nem aí para a tua performance se a tua motivação estiver errada, estiver troncha. Os filhos de Deus se manifestam quebrando essa pobreza de motivação, quebrando essa pobreza que está mais interessado em se preocupar com o que as pessoas estão vendo aqui na frente, como ela prega bem, quando a vida dela está destruída lá dentro. O Senhor não está nem aí. Eu não impressiono Deus, nem você. Senhor quer corrigir a motivação dos corações dos homens. E Ele vai fazer isso através de você. Através de mim. Nós não vivemos o evangelho de performance. Se você está nesse caminho, é um tempo de arrependimento hoje para você. Porque Jesus já nos alertou, Ele disse, naquele grande dia, alguns vão chegar diante de mim e vão dizer, Senhor, em Teu nome nós expulsamos demônios. Em Teu nome nós falamos novas línguas. A gente fez e aconteceu, a gente pregou, o povo disse que ia usar capacete, a gente fez tudo, Senhor, no Teu nome. E Ele disse assim, eu não conheço vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. E não, qual é a iniquidade? Qual é a iniquidade? É a motivação do coração. É querer impressionar o Senhor com a vida que a gente não tem. Mas os filhos de Deus carregam a motivação do céu. E eles vão mostrar para a natureza criada a motivação certa. O reino de Deus avança quando existe a erradicação da pobreza material. Irmão, não é normal miséria. Não se acostume com essas ruas do jeito que são. Não se acostume com o lixo na sua porta. Não se acostume com o lixo na sua rua. Você está igual aquela propaganda do cola-rato. Toda casa tem um rato. Não é normal. Não é o padrão do céu. Você consegue imaginar o céu cheio de lixo? Eu não consigo. Não é o padrão do céu. Não é padrão do céu miséria. Não é padrão do céu destruição.
Não é padrão do céu, é escassez, não é. E não tem nada a ver com o evangelho da prosperidade, porque o evangelho é prosperidade. O reino de Deus é o reino de abundância. Irmão, não tem como o evangelho chegar na vida de uma criatura e ela continuar na miséria. Não tem como o evangelho alcançar a vida de um homem e ele continuar na pobreza. Se tem pobreza na vida de um filho de Deus, tem alguém falhando. Tem alguém que ainda não entendeu a mensagem. Irmão, mas não só tem a ver contigo, tem a ver com o lugar onde tu mora. Sabe, Isaías diz exatamente isso para nós. Ele diz no versículo 4 do capítulo 61, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas, de geração em geração. Irmão, Deus te levantou para você restaurar Paulista. Deus te levantou para você restaurar Recife. Deus te levantou para você restaurar Olinda. Deus te levantou para você restaurar Curitiba. Para você restaurar o lugar onde você está inserido. Não tem pobreza no reino do céu. Eu estou falando mesmo que todo mundo é rico, milionário, bilionário. Não é isso. Eu estou falando de dignidade, da prosperidade no padrão de Deus. Irmão, não é normal você chegar numa casa onde as crianças não têm o que vestir, não têm o que comer. Você quer imaginar que é isso que Deus espera? E como é que a gente se acostuma com isso? Como é que a gente padronizou isso como normal? Quando os filhos de Deus se manifestam, a pobreza material tem que acabar. E o reino de Deus avança. Irmãos, a criação está esperando por mim e por você. Ela está gemendo em dores de parto. Os filhos de Deus vão se manifestar? Aleluia! Fica de pé no teu lugar. Esse é o ano que o Senhor nos chamou para estabelecer a norma de Deus. Aleluia. Irmão, mas você não vai fazer isso somente com palavras. Porque o Evangelho não é somente palavras. O Evangelho é poder. O poder de Deus manifesta através da sua vida. Enquanto você adora ao Senhor, pense, irmão, o mínimo de mudança que você pode começar a fazer em você e no lugar onde você está inserido. Há uma expectativa da criação pela sua manifestação.